Olá meninos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a correção daquela segunda lista de atividade referente à unidade 2 e à unidade 3, tá bom? Vocês acompanhem aí no caderno de vocês e se vocês tiverem dúvida, manda lá na agenda para mim, tá? Começando da unidade 2, a questão 1. Explique como se formam as rochas. Logo no começo da unidade de vocês, na página 323, mostra a figura de uma estrutura de uma crosta terrestre sendo formada através de magma. Mas como que essas rochas são formadas? Lembrando que as rochas elas são formadas através de minerais. Minerais esses que são derivados do magma. Lembra que quando eu expliquei erupções de vulcões, as camadas do planeta, crosta, manto e terra? Lá no manto tem um líquido pastoso chamado de magma. Então esses minerais que formaram essas rochas é derivado lá do manto, do magma, ok? E esse magma ele é expelido na crosta terrestre através de erupções vulcânicas, ok? Na formação do planeta, como eu falei no primeiro vídeo, a formação do planeta, naquela época, há 4,5 bilhões de anos, tinha muitos vulcões, eles entravam constantemente em erupção e expelia esse magma em forma de lava. Então, isso daí acabou formando as rochas que nós temos hoje, ok? Questão 2. Como as rochas são classificadas? Na próxima página já fala a classificação das rochas aqui, ok? Aqui já fala a classificação dessas rochas. Elas são classificadas em rochas magmáticas e rochas sedimentares. Rochas magmáticas são rochas derivadas do magma, do esfriamento desse magma, tá bom? E rochas sedimentares são rochas que sofreram erosões, desgastes ao longo do tempo, ok? E esses desgastes, essas erosões que acabaram sofrendo essas rochas, é o que nós temos aqui na página 226, que são essas lindas paisagens, essas rochas. Elas foram modificadas através de chuva, através de rios também, através do vento. Então, são fragmentos dessas rochas anteriores, ok? Então, são classificadas em rochas magmáticas e rochas sedimentares, tá? Questão 3. Questão 3, meninos. O que são rochas metamórficas? Lá na página 329, mostra essas rochas metamórficas, ok? Mas o que são elas? Na verdade, essas rochas originaram-se através de outras rochas, ok? Mas como? O que provocou a formação dessas rochas foi a pressão e a alta temperatura por elas sofridas. Ok? Então, isso acabou transformando essas outras rochas em rochas metamórficas, ok? Questão 4. Como ocorre a formação do petróleo? Tá? Então, como eu havia falado para vocês, lá na página 330, fala de recursos naturais. Aqui, recursos naturais, aqui comenta um pouquinho sobre petróleo, tá? Mas, de uma forma mais simples, para vocês relembrarem ou se esqueceu, para vocês aprenderem, o petróleo, ele é derivado de restos de vegetais ou animais soterrados lá no fundo, né? No fundo, provavelmente a maior parte é encontrada no fundo do mar, né? Bem soterrados, camadas por camadas, e esses restos de animais e vegetais não conseguiram fazer a sua decomposição, ok? E são de animais que já existiram há milhões de anos. Alguns cientistas costumam falar que eram de dinossauros. Sim, pode ser, por que não,
né? E esses produtos, no caso, o petróleo, ele não é para sempre, uma hora ele vai acabar. Então, demorou tantos milhões de anos aí para se formar o petróleo, e ele pode acabar. Ele é um produto que a gente não tem para toda a vida. Então, o petróleo ele é formado desses restos de vegetais ou animais que já existiram há muitos anos atrás e que foram soterrados. Ali, quando eles são soterrados, eles recebem uma pressão muito grande que não conseguem fazer essa decomposição, ok? É onde acaba formando. Então, se você colocou algo semelhante a isso, está certo, tá bom? Questão 5. Qual a importância dos fósseis para a ciência? Comentei com vocês sobre aquele fóssil do mamute, né? Acredito que vocês devem ter pesquisado para saber mais. Então, é muito importante porque a gente precisa saber, conhecer o nosso passado, né? Meus alunos da tarde, do 5º ano, eles estavam vendo sobre fontes históricas, né? Eu comentei com eles essa relação dos fósseis de ser também uma fonte histórica, porque a gente consegue conhecer o nosso passado através de fósseis e não deixa de ser uma fonte histórica. Então, pessoal, é de extrema importância, porque a gente só sabe que existiu esses dinossauros através desses fósseis que são encontrados, né? A gente costuma falar que fósseis são restos ou vestígios de vegetais ou animais que já existiram no passado, ok? Então, questão 6. Qual é a relação dos fósseis com a deriva continental? Isso é algo bem interessante. Lá na página 332 fala um pouquinho sobre isso. Olha aqui, meninos. Aqui temos a divisão aqui, né, dos continentes. Qual que é a relação? Eles conseguiram identificar fósseis semelhantes, de animais semelhantes, por exemplo, aqui no nosso continente americano e no continente africano. Lembra que eu expliquei para vocês que anteriormente existia um continente, Pangeia, e esses continentes era somente um e era um do ladinho do outro, formava como se fosse um quebra-cabeça, os nossos continentes se encaixavam. Então, os animais tinham esse livre acesso de um continente para o outro. Então, o que levou a essas evidências de que existia um continente e ele foi separado, foi esses fósseis, que existia num continente e existia em outro. Um cientista muito famoso também, se eu não me engano, é o pai da evolução, Charles Darwin, lembrei o nome dele, Charles Darwin já fez estudos em relação a isso, que ele estudava a seleção natural e ele conseguiu comprovar com seus estudos que havia fósseis de animais aqui na América que era muito semelhante a animais na África. Então, ele se questionou como que existem animais tão semelhantes na América e semelhantes na África, se realmente não existia somente esse um continente, né? Então, Charles Darwin já tinha isso em mente há muitos anos atrás e conseguiu concluir tudo isso, né? Claro que já existia toda essa teoria, mas em um dos seus estudos fala sobre essa deriva continental. Então, é de extrema importância, porque é através disso que nós conseguimos identificar essa junção que havia desses continentes. Daí eles foram se separando. A cada ano, né, ocorre centímetros de deslocamento das placas dos continentes. Então, através das placas tectônicas que esses continentes foram se separando e continuam até hoje, né, se separando, ok? Agora nós vamos para a unidade 3. Então, vamos lá, meninos, na unidade 3. Primeira questão. Como ocorre a formação do solo? Logo aqui na 344, mostra que tem a figurinha que a gente já viu em sala e fala dessa formação do solo, tá bom? Bem resumido, né? Essa formação do solo é derivada da decomposição de rochas, ok? A gente já viu lá na unidade 2 que como foram formadas rochas através de minerais que veio lá do magma.
Então, a formação do solo foi através de decomposição das rochas, tá? 2. Qual a importância, qual a composição do solo? Okay? Lá na página 346, fala da composição do solo, ok? O solo é formado por argila, areia, calcário, organismos vivos, matéria orgânica, ou um exemplo de matéria orgânica é folhas em decomposição, outros restos de frutas, outros alimentos em decomposição, tá? Tudo isso compõe o solo. Questão 3. Explique como são os tipos de solo. O solo arenoso é formado por areia. Letra B. O solo argiloso, ele é composto por argila. Letra C. O solo humoso, que é o mesmo solo umífero, ele é composto por muitos humus. Lembra que eu expliquei para vocês como que é formado esses humus? Através das minhocas, que ela faz esse processo de composição do solo. Então, através das minhocas, formam-se esses humus. É um solo muito rico, porém perdem seus nutrientes muito rápido e fácil, tá? E letra D, o solo calcário, geralmente em áreas mais desertas, tá? É um solo rico em cálcio, tem muito cálcio nele. Tá? Letra E, arável, é aquele solo próprio para a agricultura, né? É um solo que tem um pouco de areia, um pouco de argila, um pouco de humo, ok? E se houver a necessidade de tirar a acidez do solo, a gente joga um cálcio, né? O solo calcário, tá? Questão 4. Explique como ocorrem os tipos de erosões. Erosão pluvial. A erosão pluvial, ela vem através da chuva, ok? Erosão através da chuva. Marinha é aquela figura que tem no livro de vocês. Aqui, meninos, lá na página 352, tá? Essa é a erosão marinha. Acontece, pessoal, quando a água do mar começa a bater muito na rocha e ela acaba se fragmentando, ou seja, acaba rompendo, quebrando, abrindo buracos, ok? Isso é um tipo de erosão. Erosão eólica, aqui. Esse é o desenho da erosão eólica. Geralmente, essa erosão eólica acontece em lugares onde tem muita areia, porque venta bastante. Então, a erosão eólica ela é através do vento, ok? E esse vento acaba levando as partículas de areia e elas acabam batendo nessas rochas aqui, onde acaba moldando ou modificando a sua forma, tá?